Oi, Manu, tudo bem? Tudo, e você? Seja muito bem-vinda Obrigada. E aí, você à fala nossa do convite. live. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu sei que a sua rotina está bastante agitada Mas eu nessa, gosto, né? não é? E obrigada por esse tempinho aqui com a gente, Manu. Eu quero Ah, primeiro apresentar. Ai, desculpa, pode falar. é sempre um prazer, né? Ficar com vocês. Eu adoro como pessoas, como profissionais. É sempre um prazer, Vivi. Eu que agradeço. Nós também, é recíproco, Manu, a gente que já tem uma relação aí de amizade e de parceria já há muitos anos, né? Desde 2015, É, 14, 2015, 14 ou 15. que foi quando a gente teve os primeiros contatos, desde a época de PLP, e depois Verdade. a gente estreitou isso através de cursos, né? Primeiro a partir da parte profissional e depois fomos estreitando aí uma amizade. Só adiantando, o pessoal está perguntando aqui, o tema de hoje é sobre Pilates avançado. Como que esse tema ele pode ser desenvolvido nas suas aulas, qual é o caminho, né, mais adequado para a gente desenvolver o Pilates avançado, tanto quanto instrutores e como praticantes também. Então, falando um pouquinho de você, Manu. A Manuela é uma fisioterapeuta lá de Barretos, tem estúdio há quantos anos, Manu? 18. 18 18. anos, super tradicional na cidade, né? Foi uma das pioneiras ou foi a pioneira, Manu? Pioneira, trazer para cá. Pioneira em levar o Pilates para a cidade. Faz um trabalho incrível, está sempre pensando à frente ali em trazer um movimento inteligente para os alunos. Tem uma equipe também muito grande, tem um espaço bem bacana que ele é multifuncional, né, Manu? Você tem aí outros tipos de atendimento além do Pilates, né? Trabalha muito bem com crianças, com o público de reabilitação, enfim, ela vai contar um pouquinho do trabalho dela. E a Manu sempre foi uma estudiosa do movimento, da área da reabilitação, e nós vimos, né, que seria uma parceira incrível para a gente poder expandir com a qualidade que a gente preza os treinamentos que a TC Pilates oferece lá, lá em Barretos, né, no interior, porque já que a gente viajava bastante para levar os cursos para lá. Então, hoje a Manu, ela faz parte do time de treinadoras da TC Pilates, junto comigo e com a G, e é uma honra para nós. E ela veio compartilhar um pouquinho sobre essa jornada, né, do aluno chegar ali no Pilates avançado, que a gente se inspira, quer chegar lá, mas como fazer isso, né, Manu? Então, Verdade. conta um pouquinho para a gente, Manu, primeiro, como que foi a sua jornada enquanto profissional, do momento em que você se certificou a primeira vez, até chegar nesse momento onde você se tornou uma treinadora de outros profissionais, porque muitas pessoas nos procuram perguntando qual que é o caminho, eu gostaria de dar aula para outros professores também, mas existe aí uma jornada para chegar nesse lugar. Conta um pouquinho para a gente como foi a sua. Bom, minha formação de base, como a Vivi falou, boa tarde para todo mundo, primeiro. A minha formação de base é a fisioterapia. E logo que eu me Uhum. formei, eu fui fazer pós-graduação em reabilitação, em ortopedia e traumatologia. E essa pós me abriu a mente para querer estudar mais, estudar mais o movimento. E já naquela época, eu já pensava que o movimento realmente cura, que era uma questão de se mover com qualidade. A reabilitação, para mim, até hoje, é isso. Se mover com Uhum. qualidade. E aí, depois disso, eu encontrei o método Pilates. E nessa época que eu conheci a primeira vez, eu era bem obesa, lembra, Vivi? Era bem obesa e eu gosto muito de falar isso, porque para muitos parece uma barreira. Então, a primeira barreira é vencer a si mesmo. Eu não Sim. faço Pilates porque eu não consigo. O não, tirar de lado, né, Vivi? Tudo é Uhum. possível. Então, a primeira barreira é falar: eu sou capaz de praticar Pilates e conhecer o método. Em cima disso, eu vi uma janela para continuar trabalhando com reabilitação. Eu usava o Uhum. Pilates como reabilitação e uso até hoje. Eu Sim. trabalho bastante com patologias. E a partir daí, comecei a fazer cursos, estudar. Eu estudei, fui um pouco autodidata. Eu tenho uma tia fisioterapeuta que
me passou muita coisa. Ela tem formação em RPG, então Uhum. ela tinha outras vivências. Então ela já me trouxe um Pilates para reabilitação, ela já me trouxe com essa cabeça. E aí depois eu Uhum. fiz alguns módulos da Fisiopilates, naquela época a gente podia fazer módulos separados já. Eu fiz só um, que foi o de reabilitação. Uhum. E aí foi quando eu resolvi trazer o curso da TC, dos avançados, para cá. E é interessante a gente estar falando sobre esse tema e eu ser uma treinadora dos avançados, porque foi quando começou a nossa relação, né, Vivi? É muito Uhum. interessante como o universo É. conspira mesmo, né, e gira. E aí, nesse curso, foi muito interessante porque eu percebi que existia uma infinidade de opções de trabalho com o método que não a reabilitação. E aquilo me Uhum. chamou muito a atenção. Então, eram exercícios desde fluidez até graus mais avançados, né, de dificuldade. E Sim. já no match, a gente já eu percebia isso, porque eu conduzia o match sempre com muito cuidado, né? Uma Uhum. coisa de carregar o aluno ali, né? E aí eu não passava da página 20 com ele, porque tinha Uhum. uma coisa, né? E agora, Sim. né? Eu vou machucar, vou machucar. E aí foi quando eu fui estudar com a TC. Eu me interessei pela formação completa. E aí eu fiz a formação completa e não contente, toda a minha equipe fez também. A partir daí eu mudei totalmente o conceito de dar aula e é Uhum. uma live que a gente pode falar bem a verdade do fundo do coração. Mudou o meu conceito, mudou a minha didática, mudou totalmente o jeito que eu trabalhava e complementou tudo aquilo que eu fazia. Fez muito mais sentido para mim. Então hoje eu consigo Uhum. atender diversos públicos, né? Que vai desde o infantil até idosos, patologias, crianças especiais, Uhum. várias disfunções e também o público fitness jovem que quer aí fazer acrobacias que existem no Pilates e são seguras. É só uma Uhum. maneira e uma didática de ensinar. E daí eu continuei meus estudos e fui agregando outras formações, além do Pilates, de trabalho neurofacial, de eu coloquei fashion fitness, né, que a gente trabalha com toda essa parte, né, e Uhum. isso também trouxe uma visão mais holística de como chegar lá. Então, a jornada para você ser um bom instrutor, né, ou ser um professor de professores, para mim, primeiro é praticar. É você vivenciar em você, vivenciar, 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 Uhum. entender como funciona esse Sim. processo no seu corpo, para que você consiga transmitir de forma segura. Isso é um ponto principal, Vivi, que eu acredito Uhum. mesmo. É você colocar em prática em você, no outro, Uhum. para depois pensar em ser um treinador de alguém. É, Sim. isso é fundamental. Essas etapas são fundamentais, Vivi. Eu concordo com você, Manu. Acho que a gente ensina antes de qualquer, independente do método, da técnica, o que a gente ensina é a consciência corporal, né? Como profissionais do movimento, a gente precisa sensibilizar a pessoa a encontrar um caminho para atingir aquilo que a gente está pedindo, né? E esse caminho, acho que parte dessa descoberta é a experimentação pessoal, né? Não tem como eu estimular o outro a construir uma consciência do corpo, e a gente nem está falando de performance, né? Já linkando até com o assunto que nós vamos falar mais, que é o próprio avançado, né? A gente está falando mesmo de nível de consciência. E aí eu até já queria perguntar isso para você. Como você classifica, por exemplo, um aluno ou uma aula como sendo uma aula intermediária ou avançada ou básica, por exemplo? Exatamente por esse ponto que você falou, Vivi. Eu avalio muito a qualidade do movimento, a construção do movimento, porque ele pode sim realizar um exercício avançado, bem feito, porque ele é mais performático, aquela pessoa é mais performática, vamos dizer assim, Uhum. mas ele não trabalha bem um exercício básico. Eu vou dar um exemplo aqui, eu gosto de dar um exemplo. A gente sabe que tem pessoas que têm facilidade em fazer rollover, jackknife, então ela tem uma mobilidade de coluna melhor. Mas na hora que ela Uhum. vai fazer um push-up, ela
dela se atrapalha, ela tem uma disfunção, porque o Sim. trabalho de estabilização dela está deixando a desejar. E aí Aham. você tem dois caminhos, né? Você pode continuar evoluindo ela em mobilização, ou você pode construir um caminho de melhorias para a estabilização. Então, Sim. são caminhos que, ao meu ponto de vista, são em oposições, né? São divergentes, mas você evoluir a mobilização necessariamente precisa estar com a parte de estabilização em dia, porque senão Sim. você passa do ponto. O movimento, ele não vai ficar limpo, ele não vai ficar correto. Ela pode ter Sim. uma Vai grande performance. sobrecarregar alguma articulação, com certeza. Exatamente. Aí gera as possíveis lesões. E é muito o que acontece nos avançados, né, Viviana? Na Uhum. vivência de estúdio. A gente vê Sim. pessoas se machucando porque realmente vai por esse caminho que é o mais fácil para ela Aham. e esquece que existe o lado B do negócio, né? A gente tem que olhar Sim. sempre. Que é a Cada um base tem do o seu jeito. Pilates, né? Que é esse controle, é você ter a consciência, né, das suas habilidades, desenvolvê-las de forma equilibrada, né? O Joseph Pilates falava muito sobre uma vida em equilíbrio, mas quando a gente tem uma habilidade normalmente relacionada mais à flexibilidade, e mobilidade, isso se sobressai e a gente se encoraja a avançar em movimentos mais performáticos, que o próprio método Pilates traz. Porém, existe como você falou, um contraponto de equilíbrio que vai trazer uma saúde para as articulações e que vai permitir até que esse aluno continue a sua prática de forma saudável, né, para sempre, e não Segura, né? tenha episódios de lesão ou até de frustração, porque eu não sei se você pode contar um pouquinho na sua experiência, se você percebe alguns alunos mais ansiosos, né? Ou até mesmo profissionais, porque a gente tem na nossa experiência enquanto escola, profissionais que vêm conhecer o trabalho da TC através do curso avançado e depois decidem fazer a formação inicial, básica, né? Novamente, já tem uma formação, mas optam por esse caminho oposto, né? Então, na sua opinião, como que a gente pode lidar com essa. Eu não sei se ansiedade é o termo correto, mas essa vontade de avançar, uma vez que eu tenho alguma competência para isso, uma certa flexibilidade, mas o professor, o profissional ali, identifica que ainda falta um trabalho de base. Como lidar com isso? Como estimular o aluno a fazer esse trabalho de base para chegar nesse avançado que ele visualiza de uma maneira mais segura? Vivi, a minha primeira opção, assim, que eu trabalho no meu dia a dia, é ter um diálogo direto com o aluno, tá? Uhum, Explicar e elaborar junto com ele um planejamento, uma meta. Ó, uhum. nós vamos por esse caminho para chegar aqui. Se Sim, você passar por essas etapas, a gente consegue atingir isso com qualidade, sem machucar, etc. Então, eu tenho esse diálogo bem aberto com o meu aluno para criar a empatia e a confiança. Eu uhum. dele e ele de mim. Sim, E aí, isso, o que é essa empatia, né? O que é essa confiança? É você expor também que para você chegar no exercício performático, lá, avançado, com qualidade, ele precisa estar disposto a vir às aulas, passar pelo processo de aprendizado, uhum. executar o movimento com orientação, Repetir, né? Repetir. repetir, repetir e é isso, Vivi. E você estipular junto com ele essa meta. Então, essa meta, ela tem prazo, ela tem data, ela tem fim. Você quer Uhum, chegar lá? Eu acredito que se você vier assim, assim, sabe? Porque o instrutor, ele, como eu estava dizendo, ele tem essa capacidade de ver qual é o ponto que o teu aluno precisa evoluir para evoluir no avançado. Então, uhum, se essa minha aluna, eu sei que ela tem uma flexibilidade maior, eu sei que eu tenho que trabalhar mais a centralização, o controle, esse equilíbrio. Então, uma vez identificado isso, eu conto isso para o aluno. Olha, veja uhum, bem, tá vendo que você tem isso mais facilitado e isso é mais desafiador? Então, nós vamos por esse caminho. Por quê? Porque uhum, quando você chegar lá, você vai fazer o exercício com o mínimo de esforço e o máximo de eficiência. E uhum. o avançados, para mim, é essa frase do Joseph, né?
resume o repertório avançado. Mínimo de Sim. esforço, máximo de eficiência. Quando você chega no exercício de Pilates e você fez o mínimo de esforço, o máximo de eficiência e com intenção, para mim você consegue fazer um exercício avançado. Sim. E não E você sabe, experimentar. não, eu concordo muito com você. E eu me lembrei agora de uma. É uma frase que a gente escuta muito, vê muito em memes aí da internet, que é assim, ah, se tá fácil, tá errado. E eu, pessoalmente, aí se você discordar, não tem problema nenhum, enfim, mas eu discordo dessa afirmação quando a gente fala em Pilates. Discordo em partes, né? Claro, porque se também estiver extremamente fácil e você ali, né, tá com a cabeça fora do que você tá fazendo, isso significa que você não tá conectado com o trabalho. Mas o trabalho ele não precisa ser sofrido, né? Então aquelas figurinhas da pessoa suando, fazendo careta e sofrendo, não condiz com o objetivo que a gente quer proporcionar, né? Com o caminho que a gente quer levar o nosso praticante ou até o nosso próprio corpo durante a prática. Então, a minha percepção é se eu tenho um nível de esforço excessivo para realizar a tarefa, então algo errado também está acontecendo, porque eu estou sobrecarregando alguém, seja até a parte muscular, seja até a parte articular, mas alguém está sendo sobrecarregado. Eu preciso dividir as tarefas, né? Preciso criar mais mobilidade, preciso criar talvez mais direção, mais distribuição dessas forças, colocar a intenção correta na medida certa para cada habilidade, para eu ter um menor esforço, né? É, Então, eu não sei se você concorda com isso, mas essa é uma frase que ela me incomoda um pouquinho no dia a dia, porque eu falo, não, não, eu discordo, eu acho que não precisa sofrer. Acho que quanto mais pleno você sai da aula, né, sinal de que você teve maior eficiência no trabalho. exatamente, concordo plenamente com você. E ainda mais nós que temos aí outras modalidades, né, que trabalham o sistema neuromiofacial, a gente compreende mais ainda que é bem esse caminho. As Uhum. aulas de Pilates, mesmo as avançadas, você tem que sair com a sensação do seu corpo leve, né, Vivi? Não é Sim, uma coisa assim, tipo, você sai, revigorado, pleno, é né? Pilates literalmente falava muito pleno, essa palavra, revigorado. Você deve sair revigorado. revigorado, Exatamente. não Quando acabado. eu acho que quando ele dizia isso, mínimo de esforço, máximo de eficiência, eu acho que nessa intenção, Vivi. Os exercícios de Pilates, seja qual for, básico, intermediário ou avançado, eles têm que ter intenção, né? Tem que ter Uhum. um porquê, é um caminho, né? É a Sim, precisão do movimento. sim. Então, eu acho que é isso. O que o aluno tem que ficar bem claro para ele é que existe uma construção para chegar até lá. E aí, Uhum. essa ansiedade, eu aqui no meu estúdio trabalho muito a conversa, o diálogo, é numa avaliação, né, Vivi? É Que bom. também tem isso, como a gente, você falou tão bem na última live, Uhum. eu adorei aquela live, né? E assim, eu acho que a avaliação, ela é um ponto-chave para você acessar o aluno e falar, ó, nós vamos por esse caminho. A Sim. confiança, né? Ter confiança. Eu Uhum. tenho as minhas menininhas pequenas e eu falo assim, mãe e pai veio no mundo realmente para dirigir a educação da criança. Então, lá em casa existem regras, sim, existem etapas, sim. Então, eu transfiro isso para o meu profissional também. Então, Sim. nós aqui do interior fala, não vamos passar o carro na frente dos bois. É bem por aí, Uhum. Vivi. Ah, agora eu aprendi, porque na outra live, numa outra live que eu fiz, eu fui falar isso e confundi tudo e saiu uma lambança na minha frase. Agora eu aprendi. Ô, Manu, e como que você classifica, né, dentro do teu olhar técnico, o seu aluno, o teu praticante ali, como um aluno intermediário, básico ou avançado? Quais elementos são avaliados, né, por você para estabelecer? Por exemplo, no nosso estúdio a gente tem as turmas, né? E são turmas que são feitas por uma aproximação ali de objetivos, né? Até de questão de nível técnico também, mas tem algumas questões que são avaliadas para que a gente possa sugerir que as pessoas façam parte do mesmo grupo, né? Entre elas, esse nível de compreensão do método. E como você faz essa avaliação para poder direcionar o aluno para um determinado grupo, ou até mesmo para decidir se você avança nos exercícios mais avançados ou não com ele? Primeiro, há essa seleção, né? Que ela acaba sendo bem orgânica conforme você vai olhando o aluno.
Então, sim, existe uma seleção já prévia que a gente consegue orientar. Mas eu, basicamente, Vivi, é através dos comandos e compreensão daquilo que eu conduzo na aula. Uhum. Então, você chega um aluno e você já na primeira aula percebe que ele tem uma audição legal, ele entende, compreende seus comandos, ele consegue executar aquilo que você está falando, Uhum. né? A gente vai percebendo essa construção junto com ele. Esse é um aluno que ele pode entrar dentro de um grupo já intermediário, um grupo que já evoluiu, porque ele vai acompanhar mais rápido. Você Uhum. deixa ele algumas semanas ou 1, 2 semanas ali no básico, você já consegue transportar ele. Então, Uhum. eu me oriento muito por isso. E é claro que nos padrões de movimento, Vivi, eu avalio os movimentos mesmo da coluna, flexão, extensão, rotação, lateralização, inclinação. Uhum. Eu olho isso durante a prática e eu uso muito o match para isso. Eu Uhum. sempre essa avaliação eu acabo fazendo no match. Ela é Sim. uma avaliação dinâmica. Conforme o aluno vai fazendo o movimento, eu percebo a compreensão neurológica, neuropsicomotora dele. Aí Uhum. eu consigo direcionar ele para os grupos. Então, a sua avaliação, ela é muito mais pelo nível de compreensão, né, sinestésica, do quanto o aluno consegue trazer a informação para o corpo, traduzir aquilo em movimento. Claro, o quanto ele mantém esse movimento de maneira mais equilibrada, né, possível, dentro do que a gente considera como movimentos básicos, flexões, extensões, né, habilidades mais básicas do corpo. Isso. E aí sim ele é considerado um aluno intermediário, avançado, né? Não necessariamente pelo nível de flexibilidade, pelo nível de força, então é muito mais pelo nível de compreensão quando a gente fala em Pilates, né, Manu? Em Pilates, quero deixar bem claro. A partir daí, Vivi, eu começo a explorar as capacidades. Aí sim eu Uhum. escolho no repertório exercícios que melhoram a flexibilidade, depois eu vou e mexo um pouquinho naqueles que trabalham mais estabilização, depois eu vejo o que trabalha mais força, e aí eu vejo, vamos supor, que esse aluno ele precisa melhorar a força de braço para ir para um exercício avançado no Cadillac, Uhum. então, ele precisa melhorar a força. Então, eu trabalho um tempo com ele, melhorando a força, para que, a hora que ele chegue no avançado, no Cadillac, ele consiga realizar sem frustração. Porque Sim. é um grande problema isso também, né, Vivi? A Uhum. pessoa que passa o carro na frente dos bois, ela pode frustrar o próprio aluno, e o aluno também se frustra Sim. bastante. Então, a É um gente tem que momento que você direcionar. não vai mais conseguir evoluir, né? Porque o aluno não desenvolveu esse nível de compreensão. Exatamente. É igual aprender matemática. Se você não entende o processo, você só lembra lá da frente. A gente não consegue fazer o inverso. É Sim. todo um processo de aprendizado. Então, assim, lembrando, que já me fizeram essa pergunta, então eu já vou fazer o adendo, que não existe um exercício no Pilates que trabalha só força, tá? Todos os exercícios trabalham tudo. O que eu quero dizer é que a gente pode estimular mais a força em determinado Uhum. exercício. Tá? Então, Sim, alguns exercícios vão predominar, né? Mais uma ou outra habilidade, mas é importante a consciência de realmente de distribuir todas as habilidades pelo movimento, né? Entender que o movimento em si não é feito só de força, né? Tem é, mobilidade envolvida, tem flexibilidade, né? Então a exatamente. gente precisa caminhar, né? Desenvolvendo duas linhas, né? Com os nossos alunos. A das capacidades que a gente consegue ali através da escolha do repertório, do estímulo que a gente vai dar a desenvolver, mas também desenvolver o nível de compreensão, que é um dos maiores desafios, na minha opinião, é fazer com que aquele exercício ele seja realmente um canal de conexão da consciência com o corpo, né? É Que isso aí. normalmente estão desconexos. A gente acha que sabe muito do nosso corpo, mas às vezes não sabe nem dizer exatamente o que incomoda, como incomoda, não consegue reconhecer o que me impede de fazer bem um determinado movimento. E nós, professores, estamos aí para isso, né? Para ajudar nesse caminho. E aí, Manu, quais habilidades você acredita que um instrutor precisa desenvolver
para conseguir realmente levar o aluno para esses níveis de prática mais avançadas, com segurança, com eficiência? Que habilidades a gente precisa ter para fazer isso de forma segura? Praticar, né, Vivi? É a Primeiro, primeira. conhecer. O primeiro processo é conhecer o movimento, praticar. Claro que tem exercícios avançados que eu não executo bem, mas o Uhum, caminho para executar é fundamental. Estabelecer conduções para que o exercício seja possível ser executado. uhum, Às vezes, adaptações, sim, né, Vivi? Mas sim, entender esse processo pedagógico para chegar lá, para você uhum, conseguir passar com segurança. A gente sabe que os sim, alunos eles são auditivos, visuais, né? Tem os 5 sentidos. E eu acho que se o profissional ele passar por todos os sentidos com o aluno, ele vai conseguir fazer aquele exercício mais seguramente. E sim. prática, a gente tem que praticar para poder realmente passar. Não sei Sim, eu o concordo que com você acha você. Eu acho disso. que sentir primeiro, né, esse processo em nós é fundamental. Fazer uma boa leitura também de biomecânica, né, quando a gente fala de processos pedagógicos, de construção de movimento, construir esse passo a passo. E, em paralelo, eu acho que é o que você falou em relação à construção da relação professor-aluno. Você saber reconhecer também qual é o momento dessa pessoa dentro da prática dela, né? Se ela está no momento de se desafiar, se ela está no momento, às vezes, mais de ganhar confiança de novo no próprio corpo em movimento. Porque muitas vezes você identifica potencial naquele corpo de se desenvolver mais rapidamente, mas a conexão aqui em cima, por N razões, N fatores, impedem esse processo de ser na velocidade que a gente imagina. Muitas crenças limitantes, né? Você já teve alguma situação, por exemplo, Manu, de colocar o aluno num exercício desafiador que você tenha avaliado que seria legal, que ele ia curtir, que ele ia sair motivado e de repente ter um efeito contrário disso? Você tem alguma situação para compartilhar? Sim, Vivi, lá atrás, né, quando eu ainda tinha menos experiência, hoje eu tenho uma visão totalmente. Até eu ia falar, complementar o que você estava falando exatamente nesse ponto. Sim, porque eu também. Gente, o primeiro princípio para acertar, a gente às vezes erra, tá? Então, Uhum. né, tá tudo bem errar. Sempre erra, todo mundo erra no início. Tudo bem, é. Então, sim, claro, passei por N situações de ver um potencial corpo na minha frente, ter certeza que a pessoa vai fazer, principalmente nos giros, né? E a pessoa Uhum. bloquear aquilo, falar, não, não, não vou fazer, não, não vou fazer. Hoje, a minha conduta é diferente. Hoje eu pergunto, você quer Uhum. experimentar? Vamos experimentar? Então, essa Uhum. confiança, eu dou a devolutiva para o aluno e a vontade dele. Então, às vezes, a gente prepara a aula, né, Vivi? E a gente coloca opções na aula. Eu vou dar esse avançado, mas eu tenho essa opção de mudar a biomecânica um pouquinho, fazer uma adaptação caso eu Sim. sinta que ele não veio num dia bom. Porque o ser Aham. humano é feito de momentos, de dias. Sim. Ele chega de um jeito, e aí? E também tem Sim. esse feeling, Vivi, de estimular o contrário. Uhum. Ele vem com aquela coisa de, né? Aquela coisa, eu não vou Uhum. dar conta, eu não, não. E você fala assim, eu tenho certeza que hoje você vai conseguir. Então, Sim. você ter essa certeza, né, de vamos, você pode, você vai fazer, também faz toda a diferença na vida do aluno. Claro, nós somos os incentivadores, né? Acho que a gente tem o maior interesse de ver o aluno evoluindo. E aí eu percebo uma importância muito grande de desenvolver a nossa comunicação enquanto instrutores, né? Uma coisa que a gente trabalha muito desde a formação de instrutores, né? Com várias estratégias para desenvolver isso nos profissionais e no curso avançado a gente tem módulos específicos para que a gente possa reforçar essas didáticas, mas eu sempre falo que não adianta você saber tudo sobre o Pilates, por exemplo, no próprio corpo e conhecer todos os nomes dos exercícios e adaptações, se você não tem o desenvolvimento da comunicação. Uma coisa é você ter isso dentro de você e outra é você conseguir acessar o outro
comunicar o outro, né? Através da sua fala, através da sua postura pessoal, através, enfim, são tantas formas de se comunicar. E eu percebo alguns erros, assim, às vezes, que a gente fala, poxa, eu poderia ter acertado se eu tivesse falado de outro jeito, ou eu poderia ter motivado mais esse aluno se eu tivesse tido uma outra condução, né? É, você já teve algum exemplo também, Manu, nesse sentido, de como que a gente pode namorar o aluno para ele evoluir com a gente, aquele aluno mais medroso? Alguma situação que você tenha passado nesse sentido? Né? Quem nunca falou assim, nós vamos fazer um exercício super difícil agora, é o mais difícil de todos. Nós vamos Uhum. fazer, vamos tentar ver se você consegue. Sim. Então, assim, isso já destruiu todo o Já. processo pedagógico da evolução, né? Você fala, nossa, Uhum. então quem nunca falou, né, Vivi? Eu Sim. concordo com você. Para você ensinar um exercício avançado, na verdade, para ensinar qualquer coisa, você precisa tirar, eliminar as palavras sabotadoras, tirar isso de fora e trazer esse conceito do vamos experimentar, você pode, você consegue, vamos Uhum. comigo, vamos juntos, e estimular aqueles 5 sentidos mesmo, Vivi. Saber por onde o seu aluno vai se conectar mesmo com você, ter aquela confiança dele mesmo para executar o movimento. Que Sem cada um também dúvida. vai responder melhor a um tipo de comunicação, né? Exatamente, exatamente. Eu sempre me perguntam assim, como que eu faço para dar aula, né? Então, a primeira coisa é a linguagem, realmente é o comando verbal. Depois você pode ter o visual, você pode ser o visual executando ou realmente dando referência do movimento que você Uhum. quer, né? Então, abra seu peito, né? É como se você estivesse junto com o seu aluno fazendo, isso é Uhum. totalmente visual. O outro é pela memória, né? Ele Sim. lembra alguma coisa. Então, dando um exemplo, olha, sabe aquele ventinho que passa embaixo das suas cinturas? A gente consegue acessar o sinestésico. A pessoa Uhum. lembra do ventinho, né? Então, assim, são tantas referências de condução para auxiliar o seu aluno e encorajá-lo a executar corretamente. É uma E caixinha de ferramentas que a gente precisa carregar, né? E é uma caixinha para cada aluno. uma caixinha para cada um. E no curso dos avançados, tem laboratórios disso. É o que eu falei, ninguém nasce sabendo. Então, a gente exercita. Como exercitar essa caixinha de ferramentas, né, Vivi? Tem bastante coisa no curso dos avançados que a gente fala isso. Então, tem Sim. laboratório de linguagem, de imagem. É bem gostoso essa parte do curso, Sim. inclusive, né, Vivi? A É, gente porque a gente precisa. também consegue, a gente consegue também realmente identificar onde está a nossa maior dificuldade na comunicação. Porque a gente normalmente adota um estilo de dar aula e vai e cria uma zona de conforto, né? Então, no curso é interessante porque a gente consegue fazer com que cada professor identifique a sua forma de ensinar, fala, poxa, realmente eu não tinha pensado, mas eu uso muito o sinestésico, eu toco a todo momento e não estimulo muito a fala. Ou o contrário, a pessoa não toca em nada, a pessoa não dá imagens. Então, a gente tem estratégias também para reconhecer e desenvolver isso, né? Você falou sobre a demonstração. E eu vejo um ponto que a gente deve se atentar também, e fazendo um gancho com o que você falou lá no início, que é você manter sempre o propósito do exercício, manter o aluno sempre conectado com o propósito do movimento, né? A gente está indo para qual lugar e através de qual caminho. E nos exercícios avançados, eu acho que a gente deve ter uma preocupação também um pouquinho maior quando instrutores treinados e bem preparados, porque às vezes a gente faz uma demonstração e se a gente também não estiver muito conectado com o nosso propósito de ensinar e de mostrar os detalhes, de mostrar os caminhos, muitas vezes a gente pode fazer aquele momento da aula como um momento só de demonstração e vejam as minhas habilidades. E o aluno pode, ao invés de se inspirar naquilo que ele vê, do seu movimento, ele pode se frustrar, porque ele fala, mas a minha perna não levanta tanto assim, eu não tenho tanta força, eu não... e aí ele, ao invés de se motivar com a tua demonstração, ele vai falar, não, eu acho que eu não consigo fazer. E ele se Exatamente. frustra, e muitas vezes ele até consegue fazer, mas ele tem um padrão visual de um corpo diferente do dele. Então eu vejo que isso também é um cuidado que a gente deve ter
quando vai usar a demonstração, para que ela seja realmente uma ferramenta didática. E falar, ó, eu estou aqui fazendo, mas o foco não sou eu, não é a minha estética, não é a minha forma de movimento. É você olhar, de repente, para o ponto aqui que eu quero que você preste atenção, que é o cotovelo, que você perceba o alinhamento da coluna. É isso aqui. Então, falar e demonstrar, eu acho uma habilidade extremamente importante para o professor permanecer o foco, né? Ficar focado na proposta e o aluno também não se frustrar com uma performance que é de um corpo diferente, que é de um corpo muitas vezes mais treinado do que o dele. Então, eu acho que isso é válido também falar, né, Manu? Porque senão a gente, ao invés de motivar, desmotiva. Normalmente a demonstração realmente quando eu demonstro os exercícios é a última etapa, né? Uhum. Quando realmente, não, então vamos lá, vamos. Diferente de quando a gente está no curso treinando, né? No curso treinando a gente faz exatamente como você falou. E um outro ponto importante, a gente também ensina, é o toque assertivo, né? Quem nunca tocou, foi embananando, tocando, tocando, no final perdeu totalmente o foco do exercício, Uhum. do objetivo. Então, o treinador ele tem que ter essa aptidão, o professor tem que ter essa aptidão de tocar o suficiente. Então, Sim, e sem exagero, porque um toque errado muda completamente a biomecânica do movimento. sim. Muda a direção, né? A resposta. E quando a Isso. gente fala de exercícios avançados, né? No Pilates a gente tem exercícios onde a gente está de ponta cabeça, a gente está de ponta cabeça com o carro do reformer em movimento, enfim, tem muitas possibilidades, né? A gente está em pé em bases instáveis, ou a gente tem grandes amplitudes, com equilíbrio, o posicionamento, né, do profissional e ele saber exatamente a condução, o comando verbal, aquele passo a passo do comando verbal com segurança, é extremamente importante também para manter a fluidez, né? E como você falou, para não dar comandos excessivos que vão atrapalhar ali o entendimento do aluno, mas para manter a segurança, manter a fluidez do trabalho, né? E parece uma coisa simples, mas você deixar o aluno lá, suspenso, pendurado, e saber qual é a próxima informação que você precisa dar, saber onde você precisa tocar, isso precisa ser treinado também, precisa ser estudado, né, Manu? Até para dar segurança, senão o aluno fala, opa, mas o professor não sabe para onde eu tenho que ir. E estar presente e disponível, Vivi. O Aham. professor tem que estar presente, disponível o tempo todo. Então, você está dando uma aula de Pilates avançado, que ele vai ficar de ponta cabeça lá no reformer, cheio de mola, e aí você precisa demonstrar um exercício e seu cabelo está todo solto. Aí você tem que Uhum. parar, prender o cabelo, nananana. Então, assim, a gente tem que estar disponível, pronta, preparada para estar ali junto com o aluno. É Sim. como se você fosse aluna também. Aham. Eu faço muito isso, Vivi. Eu sou aluna dando aula. Sim. Eu vou vivendo, conforme eu vou conduzindo, eu vou sentindo o que eles estão sentindo. Eu vou Sim. antecipando aquilo que eles estão sentindo. Falo que é igual a novela. Tem um roteiro de sensações. Mas eu Sim. gosto muito de chamar atenção sobre isso. Vocês têm que estar disponíveis. Esse é um passo importante. Nos avançados também é uma aula que você pode chegar e convidar o aluno, né? Falando, olha, hoje eu preparei uma aula avançada, com alguns desafios. Então, é uma aula que a gente vai trazer um pouco mais da concentração presente. Então, Uhum. chamar o aluno para essa responsabilidade também. Sim. E aí isso te ajuda também bastante. Sim. E sobre a formação, Manu, do instrutor, aqui na TC a gente tem o curso de formação avançada separado do curso de formação básica e intermediária, né? Nós acreditamos nesse intervalo como um momento importante para a maturação do conteúdo, para que o professor possa primeiro entender o beabá, se sentir seguro em relação ao repertório básico e intermediário que já é bastante informação, já é muito eficiente e já dá bastante trabalho para desenvolver. E na sua opinião, né, nesse período, né, em que o professor fez a sua formação, antes dele ir para o repertório avançado,
Quais dicas você daria para esse profissional que quer aprender o repertório avançado? O que ele deve fazer nesse período, né? Para que ele possa seguir nesse conteúdo de forma também mais segura, até compreendendo melhor o processo. Eu vou falar o meu processo, qual foi, né? Eu me lembro que eu viajava para cidades, assim, então eu ia para São Paulo, eu marcava aula em vários estúdios. Eu ia conhecendo outras, eu escutava outras pessoas dando aula, eu ouvia outras conduções, eu Aham, via o mesmo exercício sendo executado por diferentes caminhos. Era o uhum, mesmo objetivo. aham, Isso foi muito enriquecedor, muito, sim, para a construção. Então, a minha dica é viva, né? Viva mesmo o repertório que você já tem em mãos. sim, Pratique, 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 e dê aula, dê aula, dê aula, dê aula. Então, para mim, sim, basicamente é assistir aulas, fazer esse intercâmbio entre pessoas. O mais enriquecedor, quando você encontra pessoas que têm coração, mente aberta e que esteja disponível para falar: vem aqui, vem me ver, vem cá. Olha só uhum. como eu dou esse exercício. Não é porque eu sou melhor do que o outro. Não, olha só. Pelo Vamos ajudar. compartilhar. Vamos interagir uns com os outros. E aí Aham, depois praticar, ser conduzida. Ser aluno é primordial. Ser sim. aluno de outro instrutor. Então, é isso, é ser aluno, praticar e escutar, olhar, observar outras pessoas dando aula. Eu acho isso extremamente fundamental antes de você pensar em fazer um curso avançado. Sim, e você tocou numa questão, Manu, que a gente fala muito da importância, né? É sobre ser aluno. O método Pilates, ele chegou, né, no nosso meio do movimento já mais acessível, né, em relação às formações, diferente de quando ele surgiu, onde os elders, os primeiros profissionais que davam aula de Pilates, que não eram o Joseph Pilates, eram alunos dele, eram pessoas que estavam com ele diariamente, que frequentavam, que faziam aula com ele, e de tanto aprender, de tanto repetir, Joseph então os habilitou, disse sim, você pode dar continuidade no meu trabalho, você também pode ensinar, porque eles eram alunos, eles já tinham aquilo no corpo deles. E hoje em dia, às vezes a gente vai para um curso de Pilates, de formação em Pilates, sem ter feito nenhuma aula na vida. O primeiro contato é o curso de formação. Claro que é um caminho, mas também é possível você treinar durante esse caminho e se tornar aluno, né? Então, enquanto profissionais, a gente nunca deve deixar de ser aluno, porque isso enriquece muito, né, a nossa bagagem enquanto Muito. profissionais. Você falou aprender a ouvir, né, aprender com a didática do outro. Então, isso é fundamental, E né? uma outra dica muito boa filmem vocês dando aula, porque aí você vai escutar a sua condução, você vai ver como você se posiciona, você vê onde você toca, e aí você Uhum. consegue se olhar e fazer uma análise daquilo que você pode melhorar dentro da sua própria aula. Mas Uhum. realmente ser aluno, escutar, é o ponto-chave, né, Vivi? Sim, até para a gente poder reconhecer quais são as nossas dificuldades no repertório, no nosso processo mesmo de construção de consciência corporal, né? Como nós mesmos lidamos com as dificuldades que a gente tem, para poder entender as dificuldades do aluno, né? Também. E entender a jornada dele, assim como a gente vai poder acolher a nossa própria jornada, acolher a jornada do outro. Então, cada aluno, cada pessoa que passa, né, por um estúdio, ela traz, né, uma história, ela traz uma expectativa, e eu sinto, e eu sei que você também, uma responsabilidade muito grande no que a gente faz, né? Não é simplesmente dar uma aula de um método de passar exercícios, né? A nossa responsabilidade em trazer as pessoas para a promoção da saúde, em gostar do movimento, tirando todos os benefícios da saúde em si, que a gente não precisa nem falar que são inúmeros, mas essa responsabilidade mesmo de fazer com que a pessoa goste de se mover e que ela veja no exercício físico, né, um meio de transformação, uma válvula de escape, que ela possa melhorar a forma como ela interage com ela mesma, no ciclo social, enfim, os benefícios são tão grandes
E eu vejo uma responsabilidade muito grande, enquanto postura de professora, em postura profissional, em dar o meu melhor, né? Em fazer essa conexão da melhor maneira possível. E para isso a gente não pode parar, a gente tem que continuar estudando, se aperfeiçoando, aprendendo com o outro, como ele ensina, como ele cria, como que ele, né, domina essa arte do relacionamento humano, que é a parte mais difícil. Porque o É, exercício está ali, a gente estudou o exercício, a gente compreende o processo pedagógico, mas levar o aluno até aquele lugar, né, é outra é história. outra história, é outra história. Eu falo que a gente é guia turístico Uhum. da aula, né? A gente é um guia turístico do aluno. E eu costumo brincar e falo com os alunos, principalmente na primeira avaliação, o aluno chega e eu falo, já, deixa eu explicar, o método dá certo, tá? Ele dá certo, fica tranquilo que ele vai dar certo. Como que a Uhum. gente vai conduzir nossa viagem? Aí é uma parceria minha com você. Então, Aham. eu conduzo a aula, exatamente. Quem nunca foi viajar e pegou um guia turístico, que a viagem foi maravilhosa, e aí ela foi para um outro lugar com outro guia turístico que não foi tão legal assim. Aham. Então, a gente realmente, né, Vivi, tem esse compromisso, esse comprometimento de a hora que o aluno sai, você fala, puxa, ele saiu com alguma coisa que ele aprendeu, que ele viveu, Sim, que ele experimentou. A sim. experiência é a chave de tudo. O aluno tem que vir ter uma experiência boa. O que você vai oferecer para ele hoje? Você pode Uhum. oferecer um cheirinho diferente na tua sala e ele sair da sua sala porque tem um cheirinho diferente, tão revigorado quanto virar de ponta cabeça. E aí, imagina se Aham. você unir as duas coisas. Então, eu Sim, acho que é mais ou menos isso que acontece. Dar aula com um sorriso, isso transforma vidas. sim. E aí você acrescenta ainda com um exercício, com um método que funciona, pronto. Uhum. Por isso que a gente é Sim, com feliz, né, certeza. Vivi? Pois é, o nosso, olha, a gente falou, nós falamos pouco, né, Manu, para É. variar, mas nosso tempo está quase terminando. Eu queria ver se o pessoal tem dúvida, se tiver, pode escrever aqui e a gente vai respondendo. E eu queria perguntar também, Manu, uma pergunta daí mais técnica. Durante a sua aula, né, em que momento você coloca o exercício avançado que você preparou? Onde você acha que ele cabe melhor dentro de uma estrutura de aula? No meio da aula, Vivi. No meio? Porque a minha aula é uma crescente, né? Eu vou. Aí ela cresce para depois eu começar a acalmar. Eu não devolvo o aluno é, lá embaixo. Eu devolvo o aluno, né, pronto Uhum. para o dia, pronto para o momento. As aulas à noite, esse momento ela é mais cedo um pouco, porque eles já estão Hum. cansados. Então, se eu Sim. fico embromando, né, se eu fico colocando Aham. muita coisa antes, quando for o exercício avançado, ele já está mais cansadão. Então, Sim. depende muito do horário de aula, sim. Sim. E como eu trabalho com patologia, eu presto mais atenção ainda. Então, eu não coloco exercícios muito avançados de rolamento para hérnia de disco 7 da manhã. Sim. Então, eu respeito também a questão de patologia. Aham, que Então, a coluna tá mais rígida, né? Mais hidratada, o movimento pode ali incomodar. exatamente, pode dar ruim. Então, eu também tenho essas estratégias aí que eu penso, assim, que é bem técnicas. Uhum. Então, são ideias, né, Vivi? Tem funcionado. Agora eu vou cutucar um pouquinho você, Manu. A gente está nesse momento aí de aulas online, né? Até alguém já perguntou sobre quando a gente acha que vai voltar. Eu não faço a menor ideia, gente, aqui em São Paulo, pelo menos o governador até o dia 11, a gente não faz nada, né? E depois a gente vai ter que ver como vai ser essa volta aí meio escalonada. Vamos ver. Chamando aqui a Manu. Oi, Oi, Vi, Manu, tudo bem? tudo e você? Seja muito bem-vinda Obrigada. E aí, você à falou nossa do live. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu sei que a sua rotina está bastante agitada mas eu nessa, gosto, né? não é? E obrigada por esse tempinho aqui com a gente, Manu. Eu quero Ah, primeiro apresentar. Ai, desculpa, pode falar. é sempre um prazer, né, ficar com vocês. Eu adoro como pessoas, como profissionais. É sempre um prazer, Vivi. Eu que agradeço.
Nós também, é recíproco, Manu, a gente que já tem uma relação aí de amizade e de parceria já há muitos anos, né? Desde 2015, É, 14, 2015, 14 ou 15. que foi quando a gente teve os primeiros contatos, desde a época de PLP, e Verdade. depois a gente estreitou isso através de cursos, né? Primeiro a partir da parte profissional e depois fomos estreitando aí uma amizade. Só adiantando, o pessoal está perguntando aqui, o tema de hoje é sobre Pilates avançado. Como que esse tema ele pode ser desenvolvido nas suas aulas, qual é o caminho, né, mais adequado para a gente desenvolver o Pilates avançado, tanto quanto instrutores e como praticantes também. Então, falando um pouquinho de você, Manu. A Manuela é uma fisioterapeuta lá de Barretos, tem estúdio há quantos anos, Manu? 18. 18 18. anos, super tradicional na cidade, né? Foi uma das pioneiras ou foi a pioneira, Manu? Pioneira a trazer para cá. Pioneira em levar o Pilates para a cidade. Faz um trabalho incrível, está sempre pensando à frente ali em trazer o movimento inteligente para os alunos. Tem uma equipe também muito grande, tem um espaço bem bacana que ele é multifuncional, né, Manu? Você tem aí outros tipos de atendimento além do Pilates, né? Trabalha muito bem com crianças, com o público de reabilitação, enfim, ela vai contar um pouquinho do trabalho dela. E a Manu sempre foi uma estudiosa do movimento, da área da reabilitação, e nós vimos, né, que seria uma parceira incrível para a gente poder expandir com a qualidade que a gente preza os treinamentos que a TC Pilates oferece lá em Barretos, né, no interior, porque já que a gente viajava bastante para levar os cursos para lá. Então, hoje a Manu, ela faz parte do time de treinadoras da TC Pilates, junto comigo e com a G, e é uma honra para nós. E ela veio compartilhar um pouquinho sobre essa jornada, né, do aluno chegar ali no Pilates avançado, que a gente se inspira, quer chegar lá, mas como fazer isso, né, Manu? Então, Verdade. conta um pouquinho para a gente, Manu, primeiro, como que foi a sua jornada enquanto profissional, do momento em que você se certificou a primeira vez, até chegar nesse momento onde você se tornou uma treinadora de outros profissionais, porque muitas pessoas nos procuram perguntando qual que é o caminho, eu gostaria de dar aula para outros professores também, mas existe aí uma jornada para chegar nesse lugar. Conta um pouquinho para a gente como foi a sua. Bom, minha formação de base, como a Vivi falou, boa tarde para todo mundo, primeiro. A minha formação de base é a fisioterapia. E logo que eu me Uhum. formei, eu fui fazer pós-graduação em reabilitação, em ortopedia e traumatologia. E essa pós me abriu a mente para querer estudar mais, estudar mais o movimento. E já naquela época, eu já pensava que o movimento realmente cura, que era uma questão de se mover com qualidade. A reabilitação, para mim, até hoje, é isso. Se mover com Aham. qualidade. E aí, depois disso, eu encontrei o método Pilates. E nessa época que eu conheci a primeira vez, eu era bem obesa, lembra, Vivi? Era bem obesa e eu gosto muito de falar isso, porque para muitos parece uma barreira. Então, a primeira barreira é vencer a si mesmo. Eu não Sim. faço Pilates porque eu não consigo. O não, tirar de lado, né, Vivi? Tudo é Uhum. possível. Então, a primeira barreira é falar: eu sou capaz de praticar Pilates e conhecer o método. Em cima disso, eu vi uma janela para continuar trabalhando com reabilitação. Eu usava Uhum. o Pilates como reabilitação e uso até hoje. Eu Sim. trabalho bastante com patologias. E a partir daí, eu comecei a fazer cursos, estudar. Eu estudei, fui um pouco autodidata. Eu tenho uma tia fisioterapeuta que me passou muita coisa. Ela tem formação em RPG, então Uhum. ela tinha outras vivências. Então ela já me trouxe um Pilates para reabilitação. Ela já me trouxe com essa cabeça. E aí depois eu Aham. fiz alguns módulos da Fisiopilates. Naquela época a gente podia fazer módulos separados já. Eu fiz só um, que foi o de reabilitação. Aham. E aí foi quando eu resolvi trazer o curso da TC, dos avançados, para cá. E é interessante a gente estar falando sobre esse tema e eu estar
ser uma treinadora dos avançados, porque foi quando começou a nossa relação, né, Vivi? É muito Uhum. interessante como o universo É, conspira mesmo, né, e gira. E aí, nesse curso, foi muito interessante porque eu percebi que existia uma infinidade de opções de trabalho com o método que não a reabilitação. E aquilo me aham, chamou muito a atenção. Então, eram exercícios desde fluidez até graus mais avançados, né, de dificuldade. E sim. já no match, a gente já eu percebia isso, porque eu conduzia o match sempre com muito cuidado, né? Uhum. Uma coisa de carregar o aluno ali, e, né? E aí eu não passava da página 20 com ele, porque tinha Aham, uma coisa, né? E agora, sim. né? Vou machucar, vou machucar. E aí foi quando eu fui estudar com a TC. Eu me interessei pela formação completa. E aí eu fiz a formação completa e, não contente, toda a minha equipe fez também. A partir daí, eu mudei totalmente o conceito de dar aula. E é Aham, uma live que a gente pode falar bem a verdade do fundo do coração. Mudou o meu conceito, mudou a minha didática, mudou totalmente o jeito que eu trabalhava e complementou tudo aquilo que eu fazia. Fez muito mais sentido para mim. Então, hoje eu consigo uhum, atender diversos públicos, né? Vai desde o infantil até idosos, patologias, crianças especiais, aham, várias disfunções e também o público fitness jovem que quer aí fazer acrobacias que existem no Pilates e são seguras. É só uma aham. maneira e uma didática de ensinar. E daí eu continuei meus estudos e fui agregando outras formações, além do Pilates, de trabalho neurofacial, de eu coloquei fashion fitness, né, que a gente trabalha com toda essa parte, né, e Uhum. isso também trouxe uma visão mais holística de como chegar lá. Então, a jornada para você ser um bom instrutor, né, ou ser um professor de professores, para mim, primeiro, é praticar. É você vivenciar em você, vivenciar, 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 Aham, entender como funciona esse sim. processo no seu corpo, para que você consiga transmitir de forma segura. Isso é um ponto principal, Vivi, que eu acredito Uhum. mesmo. É você colocar em prática em você, no Aham, outro, para depois pensar em ser um treinador de alguém. sim. Isso é fundamental. Essas etapas são fundamentais, Vivi. Eu concordo com você, Manu. Acho que a gente ensina antes de qualquer, independente do método, da técnica, o que a gente ensina é a consciência corporal, né? Como profissionais do movimento, a gente precisa sensibilizar a pessoa a encontrar um caminho para atingir aquilo que a gente está pedindo, né? E esse caminho, acho que parte dessa descoberta é a experimentação pessoal, né? Não tem como eu estimular o outro a construir uma consciência do corpo, e a gente nem está falando de performance, né? Já linkando até com o assunto que nós vamos falar mais, que é o próprio avançado, né? A gente está falando mesmo de nível de consciência. E aí eu até já queria perguntar isso para você. Como você classifica, por exemplo, um aluno ou uma aula como sendo uma aula intermediária ou avançada ou básica, por exemplo? Exatamente para esse ponto que você falou, Vivi. Eu avalio muito a qualidade do movimento, a construção do movimento, porque ele pode sim realizar um exercício avançado, bem feito, porque ele é mais performático, aquela pessoa é mais performática, vamos dizer assim, Uhum. mas ele não trabalha bem um exercício básico. Eu vou dar um exemplo aqui, eu gosto de dar um exemplo. A gente sabe que tem pessoas que têm facilidade em fazer rollover, jackknife, então ela tem uma mobilidade de coluna melhor. Mas na hora que ela Uhum. vai fazer um push-up, ela se atrapalha, ela tem uma disfunção, porque o Sim. trabalho de estabilização dela está deixando a desejar. E aí Uhum. você tem dois caminhos, né? Você pode continuar evoluindo ela em mobilização, ou você pode construir um caminho de melhorias para a estabilização. Então, Sim. são caminhos que, ao meu ponto de vista, são em oposições, né? São divergentes, mas você evoluir a mobilização
necessariamente precisa estar com a parte de estabilização em dia. Porque senão Sim, você passa do ponto. O movimento, ele não vai ficar limpo, ele não vai ficar correto. Ela pode ter sim. uma Vai grande performance. sobrecarregar alguma articulação, com certeza. Exatamente. Aí gera as possíveis lesões. E é muito o que acontece nos avançados, né, Viviana? Na Uhum. vivência de estúdio. A gente vê Sim. pessoas se machucando porque realmente vai por esse caminho que é o mais fácil para ela Uhum. e esquece que existe o lado B do negócio, né? A gente tem que olhar Sim. sempre. Que é a Cada um base tem do o seu jeito. Pilates, né? Que é esse controle, é você ter a consciência, né, das suas habilidades, desenvolvê-las de forma equilibrada, né? O Joseph Pilates falava muito sobre uma vida em equilíbrio, mas quando a gente tem uma habilidade normalmente relacionada mais à flexibilidade, e mobilidade, isso se sobressai e a gente se encoraja a avançar em movimentos mais performáticos, que o próprio método Pilates traz. Porém, existe como você falou, um contraponto de equilíbrio que vai trazer uma saúde para as articulações e que vai permitir até que esse aluno continue a sua prática de forma saudável, né, para sempre, e não Segura, né? tenha episódios de lesão ou até de frustração, porque eu não sei se você pode contar um pouquinho na sua experiência, se você percebe alguns alunos mais ansiosos, né? Ou até mesmo profissionais, porque a gente tem na nossa experiência enquanto escola, profissionais que vêm conhecer o trabalho da TC através do curso avançado e depois decidem fazer a formação inicial, básica, né? Novamente, já tem uma formação, mas optam por esse caminho oposto, né? Então, na sua opinião, como que a gente pode lidar com essa. Eu não sei se ansiedade é o termo correto, mas essa vontade de avançar, uma vez que eu tenho alguma competência para isso, uma certa flexibilidade, mas o professor, o profissional ali, identifica que ainda falta um trabalho de base. Como lidar com isso? Como estimular o aluno a fazer esse trabalho de base para chegar nesse avançado que ele visualiza de uma maneira mais segura? Vivi, a minha primeira opção, assim, que eu trabalho no meu dia a dia, é ter um diálogo direto com o aluno, tá? Uhum, Explicar e elaborar junto com ele um planejamento, uma meta. Ó, uhum. nós vamos por esse caminho para chegar aqui. Se Sim. você passar por essas etapas, a gente consegue atingir isso com qualidade, sem machucar, etc. Então, eu tenho esse diálogo bem aberto com o meu aluno para criar a empatia e a confiança. Eu Uhum. dele e ele de mim. Sim. E aí, isso, o que é essa empatia, né? O que é essa confiança? É você expor também que para você chegar no exercício performático, lá, avançado, com qualidade, ele precisa estar disposto a vir às aulas, passar pelo processo de aprendizado, Uhum. executar o movimento com orientação, Repetir, né? Repetir. repetir, repetir e é isso, Vivi. E você estipular junto com ele essa meta. Então, essa meta, ela tem prazo, ela tem data, ela tem fim. Né? Você quer Uhum. chegar lá? Eu acredito que se você vier assim, assim, sabe? Porque o instrutor, ele, como eu estava dizendo, ele tem essa capacidade de ver qual é o ponto que o teu aluno precisa evoluir para evoluir no avançado. Então, Uhum. se essa minha aluna, eu sei que ela tem uma flexibilidade maior, eu sei que eu tenho que trabalhar mais a centralização, o controle, esse equilíbrio. Então, uma vez identificado isso, eu conto isso para o aluno. Olha, veja bem, tá vendo que você tem isso mais facilitado e isso é mais desafiador? Então, nós vamos por esse caminho. Por quê? Porque Uhum. quando você chegar lá, você vai fazer o exercício com o mínimo de esforço e o máximo de eficiência. E Uhum. o avançado, para mim, essa frase do Joseph, né? Resume o repertório avançado. Mínimo de Sim. esforço, máximo de eficiência. Quando você chega no exercício de Pilates e você fez o mínimo de esforço, o máximo de eficiência e com intenção, para mim você consegue fazer um exercício avançado. Sim. E não E você sabe, experimenta. não, eu concordo muito com você. E eu me lembrei agora de uma. É uma frase que a gente escuta muito, vê muito em memes aí da internet, que é assim, se tá fácil, tá errado.
E eu, pessoalmente, aí se você discordar, não tem problema nenhum, enfim, mas eu discordo dessa afirmação quando a gente fala em Pilates. Discordo em partes, né? Claro, porque se também estiver extremamente fácil e você ali, né, tá com a cabeça fora do que você tá fazendo, isso significa que você não tá conectado com o trabalho. Mas o trabalho ele não precisa ser sofrido, né? Então aquelas figurinhas da pessoa suando, fazendo careta e sofrendo, não condiz com o objetivo que a gente quer proporcionar, né? Com o caminho que a gente quer levar o nosso praticante ou até nosso próprio corpo durante a prática. Então, a minha percepção é se eu tenho um nível de esforço excessivo para realizar a tarefa, então algo errado também está acontecendo, porque eu estou sobrecarregando alguém, seja até a parte muscular, seja até a parte articular, mas alguém está sendo sobrecarregado. Eu preciso dividir as tarefas, né? Preciso criar mais mobilidade, preciso criar talvez mais direção, mais distribuição dessas forças, colocar a intenção correta na medida certa para cada habilidade, para eu ter o menor esforço, né? É, Então, eu não sei se você concorda com isso, mas essa é uma frase que ela me incomoda um pouquinho no dia a dia, porque eu falo, não, não, eu discordo, eu acho que não precisa sofrer. Acho que quanto mais pleno você sai da aula, né, sinal de que você teve maior eficiência no trabalho. exatamente, concordo plenamente com você. E ainda mais nós que temos aí outras modalidades, né, que trabalham o sistema neuromiofascial, a gente compreende mais ainda que é bem esse caminho. As Uhum. aulas de Pilates, mesmo as avançadas, você tem que sair com a sensação do seu corpo leve, né, Vivi? Não é Sim, uma coisa assim, tipo, você sai, revigorado, pleno, é né? Pilates literalmente falava muito pleno, essa palavra, revigorado. Você deve sair revigorado. revigorado, Exatamente. não E acabado. eu acho que quando ele dizia isso, mínimo de esforço, máximo de eficiência, eu acho que é nessa intenção, Vivi. Os exercícios de Pilates, seja qual for, básico, intermediário ou avançado, eles têm que ter intenção, né? Tem que ter Uhum. um porquê, é um caminho, né? É Sim, a precisão do movimento. sim. Então, eu acho que é isso. O que o aluno tem que ficar bem claro para ele é que existe uma construção para chegar até lá. E aí, Uhum. essa ansiedade, eu aqui no meu estúdio trabalho muito a conversa, o diálogo, é numa avaliação, né, Vivi? É Que verdade. também tem isso, como a gente, você falou tão bem na última live, Uhum. você participou. Eu adorei aquela live, né? E assim, eu acho que a avaliação, ela é um ponto-chave para você acessar o aluno e falar, ó, nós vamos por esse caminho. A Sim. confiança, né? Ter confiança. Eu Uhum. tenho as minhas menininhas pequenas e eu falo assim, mãe e pai veio no mundo realmente para dirigir a educação da criança. Então, lá em casa existem regras, sim, existem etapas, sim. Então, eu transfiro isso para o meu profissional também. Então, Sim. nós aqui do interior fala, não vamos passar o carro na frente dos bois. É bem por aí, Uhum. Vivi. Ah, agora eu aprendi, porque numa outra live que eu fiz, eu fui falar isso e confundi tudo e saiu uma lambança na minha frase. Agora eu aprendi. Ô, Manu, e como que você classifica, né, dentro do teu olhar técnico, o seu aluno, o teu praticante ali, como um aluno intermediário, básico ou avançado? Quais elementos são avaliados, né, por você para estabelecer? Por exemplo, no nosso estúdio a gente tem as turmas, né? E são turmas que são feitas por uma aproximação ali de objetivos, né? Até de questão de nível técnico também, mas tem algumas questões que são avaliadas para que a gente possa sugerir que as pessoas façam parte do mesmo grupo, né? Entre elas, esse nível de compreensão do método. E como você faz essa avaliação para poder direcionar o aluno para um determinado grupo, ou até mesmo para decidir se você avança nos exercícios mais avançados ou não com ele? Primeiro, há essa seleção, né? Que ela acaba sendo bem orgânica conforme você vai olhando o aluno, né? Então, sim, existe uma seleção já prévia que a gente consegue orientar, mas eu basicamente, Vivi, é através dos comandos e compreensão daquilo que eu conduzo na aula. Uhum. Então, você chega um aluno e você já na primeira aula percebe que ele tem
uma audição é legal, ele entende, compreende seus comandos, ele consegue executar aquilo que você está falando, Uhum. né? A gente vai percebendo essa construção junto com ele. Esse é um aluno que ele pode entrar dentro de um grupo já intermediário, um grupo que já evoluiu, porque ele vai acompanhar mais rápido. Você Uhum. deixa ele algumas semanas ou 2 semanas ali no básico, você já consegue transportar ele. Então, Uhum. eu me oriento muito por isso. E é claro que nos padrões de movimento, Vivi, eu avalio os movimentos mesmo da coluna, flexão, extensão, rotação, lateralização, inclinação. Uhum. Eu olho isso durante a prática e eu uso muito o match para isso. Eu Uhum. sempre essa avaliação eu acabo fazendo no match. Ela é Sim. uma avaliação dinâmica. Conforme o aluno vai fazendo o movimento, eu percebo a compreensão neurológica, neuropsicomotora dele. Aí sim, Uhum. eu consigo direcionar ele para os grupos. Então, a sua avaliação ela é muito mais pelo nível de compreensão, né, sinestésica, do quanto o aluno consegue trazer a informação para o corpo, traduzir aquilo em movimento. Claro, o quanto ele mantém esse movimento de maneira mais equilibrada, né, possível, dentro do que a gente considera como movimentos básicos, flexões, extensões, né, habilidades mais básicas do corpo. Isso. E aí sim ele é considerado um aluno intermediário, avançado, né? Não necessariamente pelo nível de flexibilidade, pelo nível de força, então é muito mais pelo nível de compreensão quando a gente fala em Pilates, né, Manu? Em Pilates, quero deixar bem claro. A partir daí, Vivi, eu começo a explorar as capacidades. Aí sim eu Uhum. escolho no repertório exercícios que melhoram a flexibilidade, depois eu vou e mexo um pouquinho naqueles que trabalham mais estabilização, depois eu vejo o que trabalha mais força, e aí eu vejo, vamos supor, que esse aluno ele precisa melhorar a força de braço para ir para um exercício avançado no Cadillac, no Uhum. então, ele precisa melhorar a força. Então, eu trabalho um tempo com ele, melhorando a força, para que, a hora que ele chegue no avançado, no Cadillac, ele consiga realizar sem frustração. Porque Sim. é um grande problema isso também, né, Vivi? A Uhum. pessoa que passa o carro na frente dos bois, ela pode frustrar o próprio aluno, e o aluno também se frustra Sim. bastante. Então, a É, chega gente um tem que momento que você direcionar. não vai mais conseguir evoluir, né? Porque o aluno não desenvolveu esse nível de compreensão. Exatamente. É igual aprender matemática. Se você não entende o processo, você só lembra lá da frente, a gente não consegue fazer o inverso. É Sim. todo um processo de aprendizado. Então, assim, lembrando, que já me fizeram essa pergunta, então já vou fazer o adendo, é que não existe um exercício no Pilates que trabalha só força, tá? Todos os exercícios trabalham tudo. O que eu quero dizer é que a gente pode estimular mais a força em determinado Uhum. exercício. Tá? Então, Sim, alguns exercícios vão predominar, né? Mais uma ou outra habilidade, mas é importante a consciência de realmente de distribuir todas as habilidades pelo movimento, né? Entender que o movimento em si não é feito só de força, né? Tem é, mobilidade envolvida, tem flexibilidade, né? Então a exatamente. gente precisa caminhar, né? Desenvolvendo duas linhas, né? Com os nossos alunos. A das capacidades que a gente consegue ali através da escolha do repertório, do estímulo que a gente vai dar a desenvolver, mas também desenvolver o nível de compreensão, que é um dos maiores desafios, na minha opinião, é fazer com que aquele exercício ele seja realmente um canal de conexão da consciência com o corpo, né? É Que isso mesmo. normalmente estão desconexos. A gente acha que sabe muito do nosso corpo, mas às vezes não sabe nem dizer exatamente o que incomoda, como incomoda, não consegue reconhecer o que me impede de fazer bem um determinado movimento. E nós, professores, estamos aí para isso, né? Para ajudar nesse caminho. E aí, Manu, quais habilidades você acredita que um instrutor precisa desenvolver para conseguir realmente levar o aluno para esses níveis de prática mais avançadas, com segurança, com eficiência? Que habilidades a gente precisa ter para fazer isso de forma segura? Praticar, né, Vivi? É a Primeiro, primeira. conhecer. O primeiro processo é conhecer o movimento
movimento, praticar. Claro que tem exercícios avançados que eu não executo bem, mas o caminho para executar é fundamental. Estabelecer conduções para que o exercício seja possível ser executado. Né? Às vezes, adaptações, sim, né, Vivi? Mas entender esse processo pedagógico para chegar lá, para você conseguir passar com segurança. A gente sabe que os alunos eles são auditivos, visuais, né? Tem os 5 sentidos. E eu acho que se o profissional ele passar por todos os sentidos com o aluno, ele vai conseguir fazer aquele exercício mais seguramente. E prática, a gente tem que praticar para poder realmente passar. Não sei se... Sim, eu concordo com você. Eu acho acha? que sentir primeiro, né, esse processo em nós é fundamental. Fazer uma boa leitura também de biomecânica, né, quando a gente fala de processos pedagógicos, de construção de movimento, construir esse passo a passo. E, em paralelo, eu acho que é o que você falou em relação à construção da relação professor-aluno. Você saber reconhecer também qual é o momento dessa pessoa dentro da prática dela, né? Se ela está no momento de se desafiar, se ela está no momento, às vezes, mais de ganhar confiança de novo no próprio corpo em movimento, porque muitas vezes você identifica potencial naquele corpo de se desenvolver mais rapidamente, mas a conexão aqui em cima, por N razões, N fatores, impedem esse processo de ser na velocidade que a gente imagina. Muitas crenças limitantes, né? Você já teve alguma situação, por exemplo, Manu, de colocar o aluno num exercício desafiador, que você tenha avaliado que seria legal, que ele ia curtir, que ele ia sair motivado, e de repente ter um efeito contrário disso? Você tem alguma situação para compartilhar? Sim, Vivi, lá atrás, né, quando eu ainda tinha menos experiência, hoje eu tenho uma visão totalmente. Até eu ia falar, complementar o que você estava falando exatamente nesse ponto. Sim, porque eu também. Gente, o primeiro princípio para acertar, a gente às vezes erra, tá? Então, né, tá tudo bem errar. Sempre erra, todo mundo erra no início. Tudo bem, Então, sim, claro, passei por N situações de ver um potencial corpo na minha frente, ter certeza que a pessoa vai fazer, principalmente nos giros, né? E a pessoa bloquear aquilo, falar, não, não vou fazer, não vou fazer. Hoje, a minha conduta é diferente. Hoje eu pergunto, você quer experimentar? Vamos experimentar? Então, essa confiança, eu dou a devolutiva para o aluno e a vontade dele. Então, às vezes, a gente prepara a aula, né, Vivi? E a gente coloca opções na aula. Eu vou dar esse avançado, mas eu tenho essa opção de mudar a biomecânica um pouquinho, fazer uma adaptação, caso eu sinta que ele não veio num dia bom. O ser humano é feito de momentos, de dias. Ele chega de um jeito, e aí? E também tem esse feeling, Vivi, de estimular o contrário. Ele vem com aquela coisa de, né? Aquela coisa, eu não vou na conta, eu não. E você fala assim, eu tenho certeza que hoje você vai conseguir. Então, você ter essa certeza, né? De vamos, você pode, você vai fazer, também faz toda a diferença na vida do aluno. Claro, nós somos os incentivadores, né? Acho que a gente tem o maior interesse de ver o aluno evoluindo. E aí eu percebo uma importância muito grande de desenvolver a nossa comunicação enquanto instrutores, né? Uma coisa que a gente trabalha muito desde a formação de instrutores, né? Com várias estratégias para desenvolver isso nos profissionais, e no curso avançado a gente tem módulos específicos para que a gente possa reforçar essas didáticas, mas eu sempre falo que não adianta você saber tudo sobre o Pilates, por exemplo, no próprio corpo, e conhecer todos os nomes dos exercícios e adaptações, se você não tem o desenvolvimento da comunicação. Uma coisa é você ter isso dentro de você, e outra é você conseguir acessar o outro, comunicar o outro, né? Através da sua fala, através da sua postura pessoal, através, enfim, são tantas formas de se comunicar. E eu percebo alguns erros, assim, às vezes, que a gente fala, poxa, eu poderia ter acertado se eu tivesse
falado de outro jeito, ou eu poderia ter motivado mais esse aluno se eu tivesse tido uma outra condução, né? Você já teve algum exemplo também, Manu, nesse sentido, de como que a gente pode namorar o aluno para ele evoluir com a gente, aquele aluno mais medroso? Alguma situação que você tenha passado nesse sentido? Quem nunca falou assim, nós vamos fazer um exercício super difícil agora, é o mais difícil de todos. Nós vamos Uhum. fazer, vamos tentar ver se você consegue. Sim. Então, assim, isso já destruiu todo o Já. processo pedagógico da evolução, né? Você fala, nossa, Uhum. então quem nunca falou, né, Vivi? Eu Sim. concordo com você. Para você ensinar um exercício avançado, na verdade, para ensinar qualquer coisa, você precisa eliminar as palavras sabotadoras, tirar isso de fora e trazer esse conceito do vamos experimentar, você pode, você consegue, vamos Uhum. comigo, vamos juntos. E estimular aqueles 5 sentidos mesmo, Vivi. Saber por onde o seu aluno vai se conectar mesmo com você, ter aquela confiança dele mesmo para executar o movimento. Que Sem cada um também dúvida. vai responder melhor a um tipo de comunicação, né? Exatamente, exatamente. Eu sempre me perguntam assim, como que eu faço para dar aula, né? Então, a primeira coisa é a linguagem, realmente é o comando verbal. Depois você pode ter o visual, você pode ser o visual executando ou realmente dando referência do movimento que você Uhum. quer, né? Então, abra seu peito, né? É como se você estivesse junto com o seu aluno fazendo, isso é Uhum. totalmente visual. O outro é pela memória, né? Ele Sim. lembra alguma coisa. Então, dando um exemplo, olha, sabe aquele ventinho que passa embaixo da sua cintura? A gente consegue acessar o sinestésico. A pessoa Uhum. lembra do ventinho, né? Então, assim, são tantas referências de condução para auxiliar o seu aluno e encorajá-lo a executar corretamente. É uma E caixinha de ferramentas que a gente precisa carregar, né? E é uma caixinha para cada aluno. uma caixinha para cada um. E no curso dos avançados, tem laboratórios disso. É o que eu falei, ninguém nasce sabendo, então a gente exercita. Como exercitar essa caixinha de ferramentas, né, Vivi? Tem bastante coisa no curso dos avançados que a gente fala isso. Então, tem Sim, laboratório de linguagem, de imagem. É bem gostoso essa parte do curso, sim. inclusive, né, Vivi? A É, gente porque vê que dá. a gente consegue também realmente identificar onde está a nossa maior dificuldade na comunicação. Porque a gente normalmente adota um estilo de dar aula e vai e cria uma zona de conforto, né? Então, no curso é interessante porque a gente consegue fazer com que cada professor identifique a sua forma de ensinar, fala, poxa, realmente eu não tinha pensado, mas eu uso muito o sinestésico, eu toco a todo momento e não estimulo muito a fala. Ou o contrário, a pessoa não toca em nada, a pessoa não dá imagens. Então, a gente tem estratégias também para reconhecer e desenvolver isso, né? Você falou sobre a demonstração, e eu vejo um ponto que a gente deve se atentar também, e fazendo um gancho com o que você falou lá no início, que é você manter sempre o propósito do exercício, manter o aluno sempre conectado com o propósito do movimento, né? A gente está indo para qual lugar e através de qual caminho. E nos exercícios avançados, eu acho que a gente deve ter uma preocupação também um pouquinho maior quando instrutores treinados e bem preparados, porque às vezes a gente faz uma demonstração e se a gente também não estiver muito conectado com o nosso propósito de ensinar e de mostrar os detalhes, de mostrar os caminhos, muitas vezes a gente pode fazer aquele momento da aula como um momento só de demonstração e vejam as minhas habilidades. E o aluno pode, ao invés de se inspirar naquilo que ele vê, do seu movimento, ele pode se frustrar, porque ele fala, mas a minha perna não levanta tanto assim, eu não tenho tanta força, eu não... E aí ele, ao invés de se motivar com a tua demonstração, ele vai falar, não, eu acho que eu não consigo fazer. E ele se Exatamente. frustra, e muitas vezes ele até consegue fazer, mas ele tem um padrão visual de um corpo diferente do dele. Então eu vejo que isso também é um cuidado que a gente deve ter quando vai usar a demonstração, para que ela seja realmente uma ferramenta didática. E falar, ó, eu estou aqui fazendo, mas o foco não sou eu, não é a minha estética, não é a minha forma de movimento. É você olhar
de repente, para o ponto aqui que eu quero que você preste atenção, que é o cotovelo, que você perceba o alinhamento da coluna. É isso aqui. Então, falar e demonstrar, eu acho uma habilidade extremamente importante para o professor permanecer o foco, né? Ficar focado na proposta e o aluno também não se frustrar com uma performance que é de um corpo diferente, que é de um corpo muitas vezes mais treinado do que o dele. Então, eu acho que isso é válido também falar, né, Manu? Porque senão a gente, ao invés de motivar, desmotiva. Normalmente a demonstração realmente quando eu demonstro os exercícios é a última etapa, né? Uhum. Quando realmente, não, então vamos lá, vamos. Diferente de quando a gente está no curso treinando, né? No curso treinando a gente faz exatamente como você falou. E um outro ponto importante, a gente também ensina, é o toque assertivo, né? Quem nunca tocou, foi embananando, tocando, tocando, no final perdeu totalmente o foco do exercício, Uhum. do objetivo. Então, o treinador ele tem que ter essa aptidão, o professor tem que ter essa aptidão de tocar o suficiente. Então, Sim, e sem exagero, porque um toque errado muda completamente a biomecânica do movimento. sim. Muda a direção, né? A resposta. E quando a gente fala de exercícios avançados, né? No Pilates a gente tem exercícios onde a gente está de ponta cabeça, a gente está de ponta cabeça com o carro do reformer em movimento, enfim, tem muitas possibilidades, né? A gente está em pé em bases instáveis, ou a gente tem grandes amplitudes, com equilíbrio, o posicionamento, né, do profissional, e ele saber exatamente a condução, o comando verbal, aquele passo a passo do comando verbal com segurança é extremamente importante também para manter a fluidez, né? E como você falou, para não dar comandos excessivos que vão atrapalhar ali o entendimento do aluno, mas para manter a segurança, manter a fluidez do trabalho, né? E parece uma coisa simples, mas você deixar o aluno lá, suspenso, pendurado, e saber qual é a próxima informação que você precisa dar, saber onde você precisa tocar, isso precisa ser treinado também, precisa ser estudado, né, Manu? Até para dar segurança, senão o aluno fala, opa, mas o professor não sabe para onde eu tenho que ir. E estar presente e disponível, Vivi. O Uhum. professor tem que estar presente, disponível o tempo todo. Então, você está dando uma aula de Pilates avançado, que ele vai ficar de ponta cabeça lá no reformer, cheio de mola, e aí você precisa demonstrar um exercício e seu cabelo está todo solto. Aí você tem que Uhum. parar, prender o cabelo, nananana. Então, assim, a gente tem que estar disponível, pronta, preparada para estar ali junto com o aluno. É Sim. como se você fosse aluna também. Uhum. Eu faço muito isso, Vivi. Eu sou aluna dando aula. Sim. Eu vou vivendo, conforme eu vou conduzindo, eu vou sentindo o que eles estão sentindo. Eu vou Sim. antecipando aquilo que eles estão sentindo. Falo que é igual a novela. Tem um roteiro de sensações. Mas eu Sim. gosto muito de chamar atenção sobre isso. Vocês têm que estar disponíveis. Esse é um passo importante. Nos avançados também é uma aula que você pode chegar e convidar o aluno, né? Falando, olha, hoje eu preparei uma aula avançada, com alguns desafios. Então, é uma aula que a gente vai trazer um pouco mais da concentração presente. Então, Uhum. chamar o aluno para essa responsabilidade também. Sim. E aí isso te ajuda também bastante. Sim. E sobre a formação, Manu, do instrutor, aqui na TC a gente tem o curso de formação avançada separado do curso de formação básica e intermediária, né? Nós acreditamos nesse intervalo como um momento importante para a maturação do conteúdo, para que o professor possa primeiro entender o beabá, se sentir seguro em relação ao repertório básico e intermediário, que já é bastante informação, já é muito eficiente e, né, e já dá bastante trabalho para desenvolver. E na sua opinião, né, nesse período, né, em que o professor fez a sua formação, antes dele ir para o repertório avançado, quais dicas você daria para esse profissional que quer aprender o repertório avançado? O que ele deve fazer nesse período, né, para que ele possa seguir nesse conteúdo de forma também mais segura, até compreendendo melhor o processo?
eu vou falar o meu processo, qual foi, né? Eu me lembro que eu viajava para cidades, assim, então eu ia para São Paulo, eu marcava aula em vários estúdios. Eu ia conhecendo outras, eu escutava outras pessoas dando aula, eu ouvia outras conduções, eu Aham, via o mesmo exercício sendo executado por diferentes caminhos. Era o mesmo uhum, objetivo. aham, Isso foi muito enriquecedor, muito, sim, para a construção. Então, a minha dica é viva, né? Viva mesmo o repertório que você já tem em mãos. sim, Pratique, 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 e dê aula, dê aula, dê aula, dê aula. Então, para mim, sim, basicamente é assistir aulas, fazer esse intercâmbio entre pessoas. O mais enriquecedor, quando você encontra pessoas que têm coração, mente aberta e que esteja disponível para falar: vem aqui, vem me ver, vem cá. Olha só uhum. como eu dou esse exercício. Não é porque eu sou melhor do que o outro. Não, olha só. Pelo Vamos estudar. compartilhar. Vamos interagir uns com os outros. E aí Aham, depois praticar, ser conduzida. Ser aluno é primordial. Ser sim. aluno de outro instrutor. Então, é isso, é ser aluno, praticar e escutar, olhar, observar outras pessoas dando aula. Eu acho isso extremamente fundamental antes de você pensar em fazer um curso avançado. Sim, e você tocou numa questão, Manu, que a gente fala muito da importância, né? É sobre ser aluno. O método Pilates, ele chegou, né, no nosso meio do movimento já mais acessível, né, em relação às formações, diferente de quando ele surgiu, onde os elders, os primeiros profissionais que davam aula de Pilates, que não eram o Joseph Pilates, eram alunos dele, eram pessoas que estavam com ele diariamente, que frequentavam, que faziam aula com ele, e de tanto aprender, de tanto repetir, Joseph, então, os habilitou, disse, sim, você pode dar continuidade no meu trabalho, você também pode ensinar, porque eles eram alunos, eles já tinham aquilo no corpo deles. E hoje em dia, às vezes a gente vai para um curso de Pilates, de formação em Pilates, sem ter feito nenhuma aula na vida. O primeiro contato é o curso de formação. Claro que é um caminho, mas também é possível você treinar durante esse caminho e se tornar aluno, né? Então, enquanto profissionais, a gente nunca deve deixar de ser aluno, porque isso enriquece muito, né, a nossa bagagem enquanto Muito. profissionais. Você falou aprender a ouvir, né, aprender com a didática do outro. Então, isso é fundamental, E né? uma outra dica muito boa filmem vocês dando aula, porque aí você vai escutar a sua condução, você vai ver como você se posiciona, você vê onde você toca, e aí você Uhum. consegue se olhar e fazer uma análise daquilo que você pode melhorar dentro da sua própria aula. Mas Uhum. realmente ser aluno, escutar é o ponto-chave, né, Vivi? Sim, até para a gente poder reconhecer quais são as nossas dificuldades no repertório, no nosso processo mesmo de construção de consciência corporal, né? Como nós mesmos lidamos com as dificuldades que a gente tem, para poder entender as dificuldades do aluno, né? Também. E entender a jornada dele, assim como a gente vai poder acolher a nossa própria jornada, acolher a jornada do outro. Então, cada aluno, cada pessoa que passa, né, por um estúdio, ela traz, né, uma história, ela traz uma expectativa, e eu sinto, e eu sei que você também, uma responsabilidade muito grande no que a gente faz, né? Não é simplesmente dar uma aula de um método, de passar exercícios, né? A nossa responsabilidade em trazer as pessoas para a promoção da saúde, em gostar do movimento, tirando todos os benefícios da saúde em si, que a gente não precisa nem falar que são inúmeros, mas essa responsabilidade mesmo de fazer com que a pessoa goste de se mover e que ela veja no exercício físico, né, um meio de transformação, uma válvula de escape, que ela possa melhorar a forma como ela interage com ela mesma, no ciclo social, enfim, os benefícios são tão grandes e eu vejo uma responsabilidade muito grande enquanto postura de professora, em postura profissional, em dar o meu melhor, né? Em fazer essa conexão da melhor maneira possível. E para isso a gente não pode parar, a gente tem que continuar estudando, se aperfeiçoando, aprendendo com o outro, como ele ensina,
como ele cria, como que ele, né, domina essa arte do relacionamento humano, que é a parte mais difícil. Porque o exercício está ali, a gente estudou o exercício, a gente compreende o processo pedagógico, mas levar o aluno até aquele lugar, né, é outra É história. outra história, é outra história. Eu falo que a gente é guia turístico Uhum, da aula, né? A gente é um guia uhum, turístico do aluno. E eu costumo brincar e falo com os alunos, principalmente na primeira avaliação, o aluno chega e eu falo, já, deixa eu explicar, o método dá certo, tá? Ele dá certo, fica tranquilo que ele vai dar certo. Como que a uhum, gente vai conduzir nossa viagem? Aí é uma parceria minha com você. Então, uhum. eu conduzo a aula, exatamente. Quem nunca foi viajar e pegou um guia turístico, que a viagem foi maravilhosa, e aí ela foi para um outro lugar com outro guia turístico que não foi tão legal assim. Uhum. Então, a gente realmente, né, Vivi, tem esse compromisso, esse comprometimento de a hora que o aluno sai, você fala, puxa, ele saiu com alguma coisa que ele aprendeu, que ele viveu, Sim, que ele experimentou. A sim. experiência é a chave de tudo. O aluno tem que vir ter uma experiência boa. O que você vai oferecer para ele hoje? Você pode Uhum. oferecer um cheirinho diferente na tua sala e ele sair da sua sala porque tem um cheirinho diferente, tão revigorado quanto virar de ponta cabeça. E aí, imagina se você Uhum. unir as duas coisas. Então, eu Sim, acho que é mais ou menos isso que acontece. Dar aula com um sorriso, isso transforma vidas. sim. E aí você acrescenta ainda com um exercício, com um método que funciona, pronto. Uhum. Por isso que a gente é Sim, com feliz, né, certeza. Vivi? Pois é, o nosso, olha, a gente falou, nós falamos pouco, né, Manu, para É. variar, mas nosso tempo está quase terminando. Eu queria ver se o pessoal tem dúvidas, se tiver, pode escrever aqui e a gente vai respondendo. E eu queria perguntar também, Manu, uma pergunta daí mais técnica. Durante a sua aula, né, em que momento você coloca o exercício avançado que você preparou? Onde você acha que ele cabe melhor dentro de uma estrutura de aula? No meio da aula, Vivi. No meio? Porque a minha aula é uma crescente, né? Eu vou. Aí ela cresce para depois eu começar a acalmar. Eu não devolvo o aluno é, lá embaixo. Eu devolvo o aluno, né, pronto Uhum. para o dia, pronto para o momento. As aulas à noite, esse momento ela é mais cedo um pouco, porque eles já estão Hum, cansados. Então, se eu sim. fico embromando, né, se eu fico colocando Aham. muita coisa antes, quando for o exercício avançado, ele já está mais cansadão. Então, Sim, depende muito do horário de aula, sim. sim. E como eu trabalho com patologia, eu presto mais atenção ainda. Então, eu não coloco exercícios muito avançados de rolamento para hérnia de disco 7 da manhã. Sim. Então, eu respeito também a questão de patologia. Aham, que Então, a coluna tá mais rígida, né? Mais hidratada, o movimento pode ali incomodar. exatamente, pode dar ruim. Então, eu também tenho essas estratégias aí que eu penso, assim, que é bem técnicas. Uhum. Então, são ideias, né, Vivi? Tem funcionado. Agora eu vou cutucar um pouquinho você, Manu. A gente está nesse momento aí de aulas online, né? Até alguém já perguntou sobre quando a gente acha que vai voltar. Eu não faço a menor ideia, gente, aqui em São Paulo, pelo menos o governador até o dia 11, a gente não faz nada, né? E depois a gente vai ter que ver como vai ser essa volta aí meio escalonada. Pensando na saúde, a gente tem que priorizar a saúde em primeiro lugar, né? Mas diante desse momento, a gente que vem dando muitas aulas online, você acha que é possível levar um desafio de avançado para quem está em casa? Para que como você faria isso se você já fez ou não fez? E se faria ou não faria? Como você lidaria com esse trabalho mais avançado? Quem não sabe, tem um repertório avançado específico do método, tá? Não é nada que a gente inventa, não. Mas como a gente traria isso para quem está fazendo aula em casa? Você acha viável, não acha? Qual a sua posição, Manu, sobre isso? Vivi, eu vou falar minha estratégia. As primeiras 2 semanas de quarentena, eu limpei os movimentos todos, desde o Uhum. pré-pilates básico, cheguei no intermediário, do Uhum. match. Vamos falar do match, né? Sem acessório nenhum, que daí a gente já vai para um outro link.
Se eles me acompanharam e eu percebi os movimentos como eu percebo no estúdio, bem, aí eu dou sim os avançados do repertório do match. Por que não? Uhum. Tranquilamente. E vou conduzindo, né, pela conduta. E Uhum. observo. E também uma outra coisa que eu observo é o dia da pessoa. Então, já logo no aquecimento da aula, no pré-pilates, eu vejo se a pessoa está bem, está ali presente para evolução. Então, Sim. ontem mesmo, Vivi, a mesma aula que eu escrevi, eu dei para vários grupos. Tiveram grupos que eu consegui chegar no ápice, sabe? Uhum. Bem, deu tudo certo. E tiveram grupos ontem que são avançados, conseguem fazer os avançados, mas ontem eles não estavam bem. Estavam Então, eu cansados, não não corro estavam. risco. Eu não Uhum. corro risco. Então, eu preconizo, respondendo, eu preconizo sempre a segurança. Sim. Só vou na certeza, porque eu não quero correr o risco do aluno se machucar em casa, em uma aula, só por causa de um exercício avançado. Uhum. A instrução tem que estar boa. E se o seu aluno é básico, gente, se é aluno básico, se ele nunca fez nada, o básico para ele já está ótimo, Tá. Já vai ser né? bem desafiador. Já vai ser bem desafiador. O aluno que É. está no intermediário, para que você vai resolver introduzir um repertório avançado online para ele, se Não é o ele momento, né? não é o momento, Vivi, né? Então, eu acho que é uma questão de olhar e E, a biomecânica. e tem uma questão também, exercícios avançados não são apenas exercícios que têm uma biomecânica muito complexa, né? Muitos elementos. Você pode ter elementos um pouco mais simples, mas com alavancas que exigem mais sustentação, que precisa mais do seu ritmo de respiração, que precisa mais, né, do seu controle, e está dentro dessa categoria também de avançados. Então, tem exercícios dentro do repertório avançado que são mais simples, entre aspas, de você introduzir, desafiar, fazer a pessoa sentir um pouquinho mais, né, o trabalho, o desafio, mas sem expor, né, num risco do aluno sozinho ali não entender como que o movimento deve ser feito, né? Exatamente, exatamente. É isso. É isso aí. Deixa eu ver, aqui tem algumas mensagens. Tem a Belinha que fez o curso com a gente aqui em São Ai, Paulo. Ela Belinha, falou que a prática verbal que a gente estimula no curso ajudou muito nesse momento da, do corona, porque as pessoas, né, precisam se comunicar apenas verbalmente. Que legal, Belinha, fico feliz. É, é isso, uma das maiores ferramentas que a gente estimula é o comando verbal, até porque a gente tem muita expertise em trabalhar com grupos, mas claro que todo o recurso de hands-on, onde a gente toca, onde a gente se posiciona, as imagens que a gente deve estimular, tudo isso também tem que ser desenvolvido, porque como a gente falou, a nossa caixinha de ferramentas ela tem que ser grande, porque cada pessoa vai exigir uma postura minha enquanto profissional, né? Porque vai reagir de formas diferentes, né? É, Então foi é. muito, muito legal. E o curso avançado, ele é indicado não só para quem quer fazer, conhecer o repertório avançado em si, mas para quem já é profissional e quer realmente rever a sua forma de avançar na sua forma didática, inclusive, né, Manu? Que a gente Exatamente. pode, que a O gente grande encontra no diferencial. curso? Oi, Quais Vivi. os conteúdos? O diferencial do curso é isso, né? Do curso avançado da TC Pilates, é exatamente esses laboratórios onde você revisita novas maneiras de aplicar o avançado, né? Uhum. Novas estratégias, novas didáticas, através de construção verbal, de construção tátil, que caminho você percorre. Então, ele é muito rico. Uhum. É o mesmo exercício, né, que a gente faz, que as pessoas fazem nas formações, só que com um toque especial de auxílio extra de como didaticamente conseguir evoluir seu aluno através desses laboratórios de linguagem, de toque, de imagem. Então, é super enriquecedor mesmo, né, Vivi? São 3 dias, né, Manu? São 3 Das dias. 8 às 18 normalmente, então são 3 dias intensos. A gente, é, a gente fica ali, Muito faz um material. intensivo, Eu falo que é um curso que devia ter 4 dias. Devia não ser é? 4 dias. A gente É, gosta muito também, né, de conduzir, de compartilhar, porque é um outro lugar também, né? Um lugar de você estar falando já com quem é profissional e que já tem as dúvidas do dia a dia.
Então é muito bacana para a gente também, né? É uma troca de experiência, mesmo. Sim. Então, é um curso assim, que tem sim seus diferenciais. Ele vem numa hora muito apropriada, que é depois você já vivenciou o básico, o intermediário, já deu aula, já experimentou aula, já foi aluno. Então, você vem mais amadurecida para fazer o curso. Sem tantas dúvidas, né? Assim, da base, sobre o entendimento do método, mas sim já da aplicação, né? Exatamente. Então, as turmas rendem, né? O assunto rende, você consegue ir além do esperado. É, E eu falo que é um curso que, se vocês puderem revisitar sempre, revisitem. sim. Porque toda vez que eu dou o curso, ou faço o curso, eu volto com coisas novas, né, Vivi? Aham. Tanto como treinadora, como ouvinte também. Né? Eu já ouvi, gente, eu já ouvi esse curso, já, né, Vivi? Muitas Aham. vezes. Muitas vezes. E todas as vezes são diferentes. É Todas as isso vezes. mesmo. É É muito isso gostoso. mesmo. Bom, acho que não tem mais perguntas aqui. Eu quero te agradecer, Manu, mais uma vez, pelo seu tempo, pelo seu compartilhamento, sempre tão generoso, amoroso. Todo o pessoal aí da sua região, eu aconselho que vá te visitar, vai tomar um café. A Manu é que nem a gente aqui, sempre tem um café fresquinho no estúdio, sempre disponível aí para conversar, para falar sobre Pilates, falar sobre o mercado, essa troca também, esse networking, que a G sempre ensina muito disso para a gente. É muito enriquecedor, você aprende muito com a realidade do outro, e eu tenho certeza que a Manu está sempre de portas abertas aí em Barretos e toda a região. E quando ela está aqui em São Paulo, a casa dela é a TC Pilates, a gente está sempre junto. E eu quero mais uma vez agradecer, desejar que você esteja bem com sua família. E aí logo a gente vai estar pertinho de novo nas formações, aplicando tudo junto, vai ser muito legal. É isso Quem mesmo. tiver Vai dúvidas, ser. pessoal, é só escrever que depois a gente responde também para vocês, tá? Exatamente. Eu que quero agradecer, muito obrigada. É sempre um prazer encontrar vocês online, presencial, é sempre enriquecedor. E esse bate-papo, adoro, né? Você sabe que eu adoro mesmo. E sim, venham me visitar, venham conhecer aqui o interior, né, Vivi? Estúdio. Sim. Vai ser um prazer mesmo compartilhar. Obrigadão, Manu.